paz do Senhor a todos os meus irmãos. Quero vos trazer esta manhã uma palavra de Deus ao vosso coração, que está na carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 4, e do versículo 12 em diante. Nós vamos nessa manhã, com o título desse assunto, falar sobre uma capa é necessário em meio às circunstâncias e pergaminhos, valores imensuráveis. Paulo, meus irmãos, ele já vem desta forma nos trazendo um assunto tão importante. E ele nos fala desta maneira: sei bem o que passar necessidade. Sei bem como ter fartura. E ele vai dizendo: aprendi que o ministério é viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, estejando eu bem alimentado ou mesmo estando com fome, possuindo fartura ou passando privações. E ele fecha, meus irmãos, com chave de ouro toda essa epístola dizendo: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Paulo, meus irmãos, ele é um dos maiores apóstolos que pisou essa terra, um dos maiores representantes do cristianismo, um dos mais ilustres homens na religião cristã. Ele nos traz, meus irmãos, essa palavra nos dando uma noção do que é viver em Cristo, do que é a maneira de viver uma vida cristã em acordo com a palavra de Deus. Ele está dizendo, meus irmãos, para nós, nos dando uma aula, e ele é hábil, meus irmãos, em suas palavras, para expressar, meus irmãos, todo esse assunto necessário para a igreja de hoje. Como vemos que estamos um pouco perdidos, meus irmãos, na questão do viver simples, mas um viver que agrade a Deus. Ele diz, meus irmãos, na sua palavra, que ele crê naquele Deus que é poderoso para realizar infinitamente além do que pedimos, além do que pensamos, segundo o poder que já opera em nós. Deus nunca deixou, meus irmãos, de operar em nossas vidas. Ele nunca deixou, meus irmãos, de estar conosco, porque Ele prometeu estar constantemente conosco. Jesus próprio disse: estarei com vocês todos os dias. E Paulo tinha essa certeza, como sendo ele um dos representantes, meus irmãos, da transmissão do Evangelho ao Império Romano da sua época. E ele tinha um pensamento além, meus irmãos, da igreja local, um pensamento que uma igreja chegasse a todo mundo, que o Evangelho fosse anunciado como Cristo disse, a todo mundo, meus irmãos, pudesse conhecer a Jesus Cristo. E esse homem esforçou de todas as formas para que o Evangelho de Cristo, meus irmãos, viesse ser pregado. E ele próprio diz: eu preguei aonde outros ainda não tinham ido. Tomamos, por exemplo, esse homem, meus irmãos, para que nós sejamos e tenhamos um ministério fecundo, que tenhamos um ministério, meus irmãos, de acordo com a vontade de Deus, que não venhamos atropelar ninguém, mas fazer a obra de Deus de acordo com a sua vontade. Esse é o querer de Deus, meus irmãos, que façamos a sua obra em todos
os tempos. Seja ele, meus irmãos, uma obra urbana, ou seja ela em missões, ou seja ela na igreja local, nós esforçamos para viver e falar deste evangelho. Paulo, meus irmãos, quando ele diz que o Senhor ele é poderoso para realizar infinitamente além do que pedimos e pensamos, ele está dizendo, meus irmãos, que nós temos benefícios da parte de Deus. Benefício que às vezes nós não aproveitamos, porque Deus nos dá e nos concede a sua graça antes que nós venhamos pedir a Ele. Porque cada dia o Senhor, através do Espírito Santo, Ele nos incentiva a prosseguir. E Ele nos mostra diante de nós os seus propósitos para que nós venhamos fazer a sua obra. Paulo também diz, meus irmãos, eu tenho a certeza de que aquele que começou em nós uma boa obra até o dia de Jesus Cristo, porque aquele que nos chamou, ele é fiel. Paulo está dizendo, meus irmãos, que devemos viver uma vida cristã intensa, uma vida cristã em volume, uma vida cristã em quantidade, uma vida cristã, meus irmãos, que venhamos ser multiplicadores na obra de Deus. É necessário que sejamos multiplicadores na causa do Senhor, ganhando outros para Cristo, levando o seu evangelho aonde ainda não foi anunciado. Paulo, meus irmãos, nessa carta, ele detalha, meus irmãos, comoventemente a sua conversão, a sua coragem, a sua determinação e a sua lealdade e a sua fidelidade a Cristo. Nós damos exemplo, meus irmãos, de como viver uma vida que agrada a Deus. Nós damos exemplo, meus irmãos, de que como é ter um ministério, meus irmãos, que não pensa em si mesmo, mas que pensa no nosso outrem, que tenhamos empatia em ganhar outros para Cristo. Paulo é criativo, meus irmãos, em expressar, meus irmãos, a palavra de Deus. Ele é bem claro, com a mensagem simples, dá para nós entender e compreender qual é o propósito de Cristo nessa terra. E o principal propósito é que todos sejam ganhos, as pessoas para Cristo. Sejamos, meus irmãos, persistentes e trabalhamos afincamente, meus irmãos, para atingir os objetivos, meus irmãos, que é ganhar esse mundo para Cristo. Paulo diz, meus irmãos, que Deus concedeu a mim e a cada um, meus irmãos, a manifestação do seu Espírito, para que todos tivessem utilidade para falar do Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz também, meus irmãos, que nós devemos nos comportar de maneira digna e da maneira como fomos chamados, com toda humildade, com toda a mansidão e com toda a paciência, procurando crescer em tudo em direção a Ele. Paulo aqui, meus irmãos, ele demonstra 3 características, meus irmãos, que deve ter na vida do crente, que deve ter na igreja do Senhor, a representante dele nessa terra, meus irmãos: a humildade, a mansidão e a paciência. Paulo é extraordinário, meus irmãos, em expressar esse assunto, meus irmãos. Ele diz também que nunca devemos perder a esperança, porque Cristo é a nossa esperança. Como é bom, meus irmãos, compreender e entender o Evangelho de Cristo expressado através desse homem de Deus, que nos dá uma aula de viver cristão, que nos dá uma aula, meus irmãos, de como agradar a Deus e viver segundo a sua vontade. Ele também diz, meus irmãos, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus.
e daqueles que são chamados seguindo os seus desígnios. Os desígnios, meus irmãos de Deus, são muito simples e está na disposição do Senhor, meus irmãos, abençoar aqueles que querem realizar a obra de Deus, que tem em sua mente projetos, propósitos para engrandecimento do nome do Senhor. Aqueles, meus irmãos, que não pensam em si mesmos, mas pensam na causa do Evangelho, porque para isso fomos chamados, para anunciar o Evangelho nessa última hora, nesse último momento. Ele nos deu, meus irmãos, essa capacidade de anunciar a palavra de Deus. Esse homem, meus irmãos, se despojou de tudo que tinha, dos seus bens e até da sua sabedoria, meus irmãos, que no final da sua vida nós vejamos aqui que uma capa para ele era necessário em meio às circunstâncias e privações que ele estava vivendo. E ele dá muito valor também, meus irmãos, aos pergaminhos que eram de valores imensuráveis, que esse homem, através dos pergaminhos, deixou escrito para nós, meus irmãos, toda a característica do cristão, como viver uma vida de maturidade cristã, que glorifique a Deus. Que o Senhor possa vos abençoar e vos guardar. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.